Graça e paz, amado de Deus, abençoado com toda sorte de bênção. Vamos estar meditando nessa noite na palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 27, que diz assim: onde está logo a jactância? Foi excluída porque lei das obras, não mais pela fé. E o verso 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Amados, a palavra jactância, ela significa orgulho, soberba, vantagem ou se gloriar, vangloriar. Então o que Paulo tinha em mente quando ele escreve para os romanos, que diz: onde está a vossa jactância? Se agora seria pela fé, não teria vantagem nenhuma, porque jactância é mérito, são obras meritórias que o homem sempre buscou e vai continuar buscando. O homem natural, mas o homem espiritual, com certeza, ele não olha para as obras meritórias. Então vamos ver o que Paulo tinha em mente aqui. Romanos 1, que diz assim: que vantagem, pois, tem os judeus? Paulo faz uma pergunta. Romanos 3:1. Ou qual é a utilidade da circuncisão? Está perguntando. Muitas, em todas, muito em todo sentido. Primeiramente porque lhe foram confiado o oráculo de Deus. Então Paulo está dizendo que tinha vantagem na circuncisão. Por quê? Porque Deus tinha confiado os oráculos deles ao povo de Israel. Essa era a vantagem. Pois que se algum foram infiéis, porventura sua infidelidade anula a fidelidade de Deus? Então agora Paulo chama a atenção que Deus, ele não depende da minha fidelidade para que ele venha ser fiel comigo. Então ele está dizendo, qual é a vantagem então? Só tem uma vantagem, é porque Deus resolveu revelar o oráculo deles para aqueles que eram da circuncisão. O 4, de modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tua palavra e vença quando for julgado. Então, o que Paulo estava falando para os romanos? Qual era a vantagem? Qual era a jactância deles? Seria Deus infiel quando ele depositou a sua confiança em alguém e alguém fosse infiel, ele ia também ser infiel? De jeito nenhum. Deus, ele sempre permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiel, mas ele continua fiel. Ele não depende da nossa fidelidade para que ele venha operar, igual muitos ensinam aí. Seja fiel, se você for fiel, Deus é fiel. Mas isso é mentira. Deus, ele sempre vai permanecer fiel. Verso 5. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto, fala como homem? Quer dizer, Deus é igual ao homem? Se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira o injusto, fala como homem? A ele no verso 6 ele disse: de modo nenhum.
Do contrário, como julgará Deus o mundo? É uma pergunta que ele fala. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como mentiroso? O que Paulo estava dizendo? O que Paulo tinha em mente, irmão? Paulo tinha em mente que Deus tinha purificado o seu povo, perdoado. Ele não estava julgando o pecado de ninguém, ele julgou através de Cristo. Mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda eu julgado como pecador? Se pela mentira, se pela desobediência dos homens, Deus quis salvar eles, e a nós também, como nos salvou, para que alguém vai me chamar de pecador, se ele mesmo resolveu? E o verso 8 é até engraçado, porque as pessoas dizem, então eu posso fazer qualquer coisa, que eu já fui justificado, né? E olha o que diz, e por que não dizemos, façamos o mal, para que venha o bem? Paulo está dizendo que naquela época quando Paulo pregava graça, alguém dizia, mas que graça barata é essa? Então eu posso fazer o que eu quiser. Mas ele está aqui no verso 8, e por que não dizemos, façamos o mal, para que venha o bem? Geralmente quando pregamos o Evangelho da Graça, irmão, o Evangelho da Graça, Cristo nos libertou, purificou nossos pecados, derrotou o diabo na cruz, nos fez mais do que vencedor. Então as pessoas, eles não entendem, eles dizem, então vamos pecar para... Não, essa frase já é uma frase velha desde o primeiro século. Então nós vamos pecar para que Deus abunde mais a graça sobre nós. Paulo, como alguns caluniadores afirmam que dizemos a condenação dos quais é justa. Nós não podemos praticar o mal para que a bênção abunde em nós. Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Super. Então o mundo era pecador, mas Deus não levou em conta o pecado da humanidade, resolveu enviar seu Filho, não fazendo conta do seu pecado, mas castigando em Cristo na cruz. Vamos continuar aqui. O verso 9. O ser humano é infiel. Nós já sabemos que o ser humano ele é infiel. É a fidelidade de Deus que nos fez fiéis. Pois que somos melhores do que eles? Paulo está dizendo, de maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Não estão debaixo do pecado agora. Paulo estava escrevendo uma carta para o século I, no ano 67, 68. Estava escrevendo para os judeus, não está escrevendo para nós. Pois que, por quem somos por que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos, desde o capítulo 1 até o 3, Paulo está dizendo que tanto o judeu como o grego, todo estava debaixo do pecado. Verso 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Paulo estava afirmando que não havia um justo no primeiro século, antes da cruz, antes do plano redentor de Deus, não havia um justo. Não há quem entenda. O 11. Não há quem busque a Deus. Hoje, as pessoas querem buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Ele resolveu nos buscar. Você pode ir para o monte, pode ir para o vale, pode ir para a praia. Você não consegue buscar a Deus. Ele já nos achou. Ele já fez morada em nós. Ele resolveu pagar o preço da nossa dificuldade. Ele resolveu nos achar. E o verso 12, todos se extraviaram. Todos extraviaram
antes da cruz. Através do pecado de Adão, todos foram extraviados. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Não há um hoje, não havia naquela época. A sua garganta é um sepulcro, 13, verso 13, aberto. Com a sua língua, trata enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Olha o que a língua faz. A sua boca está cheia de maldição e amargura. 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E isso tem até hoje. As pessoas não entendem o Evangelho e eles vivem no mundo da carne, da ilusão, do mundo do mal, dos homens mal. E ele, os seus pés, ele apressa para fazer o mal. Esses são aqueles que não conheceram ainda a graça de Deus. Precisa ser tirado essa mente carnal e nascer nele realmente o amor de Cristo no coração deles. Nos seus caminhos há destruição. O que o homem mau busca? Os seus caminhos são destruição, porque Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Há caminho que para o homem é bom, mas o fim dele é o quê? É a destruição da sua vida. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos, agora Paulo volta, ele está concluindo de quem ele estava falando. Paulo estava falando de um mundo perdido antes de Cristo, antes da cruz para trás. Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Todo mundo naquela época. Hoje o mundo não está debaixo do juízo de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, os que estão debaixo da lei, diz para que se cale toda a boca. Porque alguém já cumpriu a lei algum dia? Então, todos aqueles que tentavam se justificar diante das obras da lei, para ter jactância, para ter vantagem, a boca deles se calava. Porque se eles fizessem 10 e falhassem um, ele era culpado de todos. Mas a lei não tinha só 10 mandamentos. A lei tinha 10 mandamentos e mais 603 preceitos. Então, todos aqueles que se desafiavam a cumprir a lei para dizer que é um cumpridor da lei pelos seus méritos, toda a boca se calava diante dela, porque ninguém nunca cumpriu a lei. Então, se ninguém cumpriu a lei, todo mundo ficou sujeito ao juízo de Deus. O juízo que já veio, não o que vai vir. Então, Deus precisava julgar esse povo através de quem? De Cristo. O 20. Estamos terminando aqui. Porquanto, pelas obras da lei, olha agora como é que traz clareza do que Paulo estava falando. Porque pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. O que a lei apontava? A Bíblia diz que o ministério da lei era de condenação e morte. Quando você tem a sua vida com parâmetro na lei, você morre nela, porque você tem que se parar nela, porque se você querer cumprir o mandamento e viver por lei, você está anulando a graça de Deus. Agora o 21, Paulo agora, ele traz esse contexto de pecado, fora de Deus. Agora ele vai concluir a sua mensagem a partir do verso 21, que até agora ele veio falando da dificuldade da raça humana. Não tinha um justo, não tinha ninguém que buscava Deus,
Mas agora há uma solução. Qual é a solução, Simar? Vamos ver agora a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, tem sido manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Então agora Deus ele traz uma nova estratégia, um novo pacto para anular todo o pecado que havia na antiga aliança. Mas agora sim, ele se manifestou sem a lei. Tem sido manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Então agora ele traz, mas agora sem lei tem se manifestado. Cristo, ele foi um ministro da lei, ele se manifestou agora pela lei, sem uma lei que julgava as pessoas, mas já existia uma lei, baseado nos escritos dos profetas, da lei de Moisés, e agora ele aparece no cenário. E o verso 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que crê, pois não há distinção. Tanto gregos, judeus, gentios, todos ele é apanhado pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agora Deus traça um projeto, porque a lei ia se cumprir na cruz e estabeleceu um novo pacto, que a igreja precisa conhecer esse novo pacto. Porque todos pecaram, e aí o verso 23, que a gente já leu muito, né? No nossos templos chamado igreja, que a igreja somos nós somos um membro do corpo, e quando temos 2 ou 3 pessoas, ali está a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é parede. Nós temos ensinado aqui nas nossas reuniões que nós somos a igreja de Cristo. Quando nós reunimos no lugar, é para adorar Ele. É nós que somos a igreja. Nós reunimos no lugar para glorificar o nome do Senhor. Então vamos ver aqui. Então o verso 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo não aplica na nossa vida hoje, porque Paulo estava lidando com um povo que estava fazendo parte desse pecado. Então ele está dizendo, nem judeu nem grego, todos eles pecaram, porque todos pecaram e estão destituídos da glória. Estão no tempo presente, porque Paulo estava ali pregando a reconciliação. E o verso 4 diz, o verso 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos pecaram, tudo bem, e destituídos estão da glória de Deus. Estão. Agora, sendo agora foi lá, não é agora. Nós já fomos justificados quando Cristo morreu. A justificação valeu para todos nós. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então todos pecaram, agora todos foram justificados por Cristo. Havia uma condenação, agora Cristo na sua morte, ele tira a condenação. E o homem pode ter acesso a Deus, livremente falar com Deus, as suas dificuldades, crer nele para ser salvo. O verso 25, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometido. Então, olha que versículo. Deus hoje não está cobrando o pecado de ninguém. Geralmente, a liderança hoje, eles não conseguem entender que Deus hoje não está levando em conta o pecado. O pecado, que pecado?
porque todos pecaram. Deus não levou em conta esse pecado, ele manifestou e tirou essa culpa. Então, na paciência de Deus, ele deixou os delitos do homem de lado para a demonstração da sua justiça. Neste tempo presente, Paulo está dizendo o tempo presente era no século I, nesse século presente, para que ele seja justo e também justificado daqueles que têm fé em Cristo. Por que as pessoas hoje, eles não vão herdar a vida eterna? Não é pelos seus pecados, ou pelas suas falhas, ou pelas suas desobediências, que já foi perdoado. É porque não tem fé para crer que os seus delitos já foi perdoado. As pessoas não vão para a sepultura ou para o inferno, que alguns traduzem para o inferno que vai queimar eternamente, mas a palavra no nosso original é inferno, mas no hebraico ou no grego é Sheol, ou sepultura, lugar de mortos. Então as pessoas não vão para a sepultura, vai deixar de existir, não pelas suas dificuldades, mas porque não tem fé em Cristo. Então você que está ouvindo essa palavra, se você crê em Cristo, confessar que Ele é o seu Salvador, você é salvo. Mas a salvação é o que a Bíblia está dizendo. Como você já foi perdoado, agora você precisa crer e aí você é salvo. Quando você crê, você é salvo de todo engano, de toda religiosidade e passa a andar no caminho da verdade de Cristo. O verso 25, onde está logo a jactância? É o versículo que eu li. Foi excluída porque lei das obras. Se eu fui justificado pela fé, qual é a minha vantagem? Qual é a vantagem dos judeus? Qual é a vantagem daqueles que pagam preço? Qual é a vantagem daqueles que jejuam? Qual é a vantagem daquele que sobe monte? Busca para lá, busca para cá. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem daqueles que ficam toda a vida pagando um preço, sacrificando, com medo do diabo, do devorador, do migrador? Qual é a vantagem? Onde está a jactância? Foi excluído por quê? Porque não existe mais a obra da lei. O homem é justificado pela fé somente. Onde está a jactância? A jactância é quando nós gostamos. Hoje eu jejuei, o inimigo vai passar longe. Isso tudo é jactância. Não há um justo. Não havia nenhum justo. Agora, pelo sacrifício de Cristo, nós fomos justificados gratuitamente. E no verso 28, que é mais engraçado, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Se nós formos fazer um paralelo desse versículo com o livro de Tiago, alguém vai querer nos afligir ou dizer que estamos pregando heresia. Tiago era o apóstolo da circuncisão. Ele pregava a lei, o evangelho da circuncisão. Ele tinha uma ordem de não anunciar o evangelho para os gentios. Então, se você pegar a epístola de Tiago, ele vai dizer que concluímos que o homem é justificado pelas obras da lei mediante a sua fé. Mas ele estava falando para um público que guardava a lei de Moisés. Então ele estava certo em pregar para os judeus. Agora Paulo tem uma mensagem não tanto para os judeus como para os gentios. Então Paulo aqui, ele concluiu que o homem é salvo pela fé, sem as obras da lei. As pessoas hoje ele prega medo nos cristãos. Irmão, a fé sem obra é morta. Não é morta não.
concluímos, o versículo 28, pega a sua Bíblia e você abre ela. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você não precisa fazer obra para você ser justificado. Você é justificado e aí as obras vão aparecer normalmente na sua vida. Mas não tem jactância, não tem mérito. Então, quando eu não tenho mérito, eu vou parar de fazer obra, né? Mas é aí que está o segredo. Quando nós fomos alcançados pela graça, não temos jactância, não temos vantagem, não temos nada que nos apoiamos, somente a fé, aí não queremos fazer obra. Mas a obra em si não salva e nunca salvou. Concluímos que o homem é justificado pela fé somente sem as obras da lei. O que é obra da lei, Simã? Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver. Se você for na igreja hoje das obras da lei, é pagar preço, é dízimo, é isso, é copo com água, é oração forte, a sua oração é fraca, é o rio de São João. Isso tudo são obras meritórias, mas concluímos que o homem é justificado pela fé somente. E aí, quando pregamos essa palavra, o povo não gosta, né? Porque, então para que eu estou fazendo obra? Obra não salva. Obra você recebe galardão. Mas tanto você fazendo obra ou não fazendo, a salvação é pela fé. É um dom gratuito de Deus para nós. E porventura Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Deus não é Deus nem de judeu nem de gentio. É Deus que nos salvou com um plano. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé o incircunciso, então Paulo traz dois paralelos. O povo judeu era um povo da circuncisão, que Deus tinha feito um pacto com Abraão. Os gentios eram os incircuncisos, que não tinha lei, eles mesmos eram a sua lei. Então Paulo está dizendo, se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Mas que lei seria essa? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Já estamos no capítulo 4. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então aqui Paulo conclui que Deus é um só. Ele justificou tanto os judeus pela circuncisão, que fazia a obra, e tanto os da incircuncisão, que não tinha obra e nem fazia nada. Então Deus é um, e concluímos que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ninguém pode se gloriar, porque ele encerrou a todos naquela época debaixo do pecado para usar de misericórdia com todo. Então, crê nessa palavra, irmão. Você já foi justificado antes que você nascesse. Nós nascemos em um segundo plano. Nós nascemos na era da graça, onde o pecado tinha sido perdoado. O primeiro homem era do terreno e o segundo homem era do céu. Nós não fazemos parte do primeiro homem terreno. Adão, ele foi feito alma vivente. O segundo homem, Cristo, foi feito espírito vivificante. Então, crê nessa palavra, não tenha dúvida. Você foi justificado gratuitamente pela fé. Que Deus continue te abençoando. Um abraço, fique na paz.